Oi, gente, estamos chegando para mais um tempo de aprendizado. Então, abra sua Bíblia e vamos mergulhar nesse texto. Eu começo falando: a fé não elimina problemas, mas ela nos mantém em um relacionamento com Deus em meio a eles. Papel e caneta à mão, Bíblia do lado, para que você confira cada ponto que abordaremos. As circunstâncias da nossa vida podem mudar rápida e drasticamente de um quadro de segurança e tranquilidade para um caos completo de dor e desespero. A pergunta é: em que pé está o nosso relacionamento com Deus? A nossa fé fala sobre isso e sobre o quanto confiamos nele. Nesse texto que estudaremos hoje, Jesus nos ensinará a construir um entendimento sobre ele e sua obra em nosso favor, até que a nossa fé esteja pronta para que confiemos e obedeçamos ele em toda e qualquer situação ou ordem. Ele sempre providencia a revelação dele mesmo, do que precisamos para sanar qualquer dúvida sobre a fidelidade dele e de sua palavra. Tanto que ele fala em Jeremias capítulo 1, verso 12, que ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Ou seja, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. No verso 1 diz assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos outra vez, vamos outra vez para a Judéia. Vamos analisar alguns pontos. Primeiro, não diminua jamais a sua humanidade. Olha o que diz o verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mesmo diante de uma nova vida com Cristo, precisamos entender e principalmente aceitar que ainda assim ficaremos doentes, passaremos por lutas e enfrentaremos adversidades. O que eu vejo hoje? As pessoas acham que aceitando a Cristo elas se tornam super-heróis. Elas se tornam imunes a qualquer coisa. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse: vem para mim que eu te torno imune. Jesus nunca disse que nós não enfrentaremos luta. Bem pelo contrário, nesse mesmo livro de João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições. Jesus não nos vendeu uma promessa de que vai dar tudo certo. Me desculpe, mas se você está confiando nesse tipo de filosofia, tenha certeza que ela não é bíblica. A palavra de Deus não anula a nossa humanidade. Andar com Jesus não torna nenhum de nós um super-humano. Apenas nos dá condições de enfrentar as adversidades que surgem no caminho. A nossa humanidade não muda a nossa realidade espiritual e sobrenatural. Não podemos controlar tudo o tempo todo, mas podemos lidar com isso. Cuidado. Às vezes, no nosso ímpeto, nós nos precipitamos e vendemos para as pessoas uma ideia equivocada do que é andar com Cristo. A pessoa está passando uma luta e você diz para ela: se anima, Jesus vai resolver isso. Mas só um detalhe. E se aquele momento que a pessoa estiver vivendo nada tem a ver com um problema, um pecado, uma ação maligna? Cuidado. Seja sensível. Preste atenção. Mas eu preciso dar uma palavra de ânimo. Perfeito, mas uma palavra de ânimo é dizer para ela: calma, tudo vai se resolver, confie. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que a situação é crítica, mas vamos confiar em Deus, porque Ele há de nos dar uma direção, Ele há de nos dar um entendimento para lidarmos com isso. Simples. Simples assim. É só confiar. Quando a nossa confiança se estabelece no Senhor, as coisas mudam. Sexta-feira passada, minha esposa estava contando para mim uma experiência que ela viveu no local de trabalho dela. Uma colega estava angustiada, preocupada, porque o filho dela toma um leite especial e estava no finzinho da lata. E ela veio conversar com ela e disse assim: Bia, eu não sei mais o que eu faço. Está acabando o leite do meu filho, meu marido trocou de emprego e só vai receber no mês que vem e as nossas economias se esgotaram. E é um leite caro, custa em torno de R$ 150. E aí minha esposa chamou ela num canto e disse assim: calma, tudo se resolve, não te preocupe.
Só aprenda a confiar. Agora é o momento em que tu não podes tentar resolver tudo sozinho. Tu é uma mulher guerreira, tu é uma mulher que faz acontecer, Deus sabe disso, mas Ele quer te ensinar algumas coisas. Principalmente confiar nele. Se for da vontade dele, ele vai te enviar a provisão. Senão, ele vai fazer durar esse leite até o tempo que teu marido receba. Não te preocupe. E aí contou para ela sobre a história da viúva de Sarepta. Alguns minutos depois, ela recebe um WhatsApp de uma amiga dela com a seguinte frase: fulana, R$ 170, tá bom? É suficiente para comprar o leite disse o nome da criança, do teu nenê? Só me confirma, se for eu já faço o Pix agora. A menina veio desarvorada falar com a minha esposa. Meu Deus, Bia, tu acabou de falar, não tem nem 10 minutos e já aconteceu. E a minha esposa arrematou dizendo, eu te disse, aprenda a confiar em Deus. Então cuidado como você mostra Jesus para as pessoas, cuidado como você tenta passar a imagem de uma vida com Cristo para as pessoas. Busque fazer isso biblicamente. E aí eu trago uma pergunta. Como você encara a sua humanidade e os seus limites naturais diante daquilo que a vida te apresenta? Eu sempre falo que limitação é óbvio que não é bom, mas limites eles são para nos salvaguardar. A pergunta é, como você encara esses limites? Como você encara a sua humanidade? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não gosto, as minhas fragilidades fazem com que eu me sinta fraca. Jamais, elas fazem com que você seja humano. Não esqueça disso. Segunda lição, não tenha vergonha dos seus sentimentos. Olha o que diz o verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. As irmãs de Lázaro não tiveram vergonha de expor o que estavam sentindo, da preocupação, do medo, daquele momento de tensão. Assim como o próprio Jesus. Jesus, no verso 35, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Entenda uma coisa, sentimentos e emoções são naturais e inerentes do ser humano. O próprio Jesus chorou de tristeza ao ver a falta de esperança daquele povo que estava diante da morte. Não tenha vergonha de colocar o que você sente diante do mestre, como fizeram as irmãs de Lázaro. Lembre-se que o problema não é o que você sente, mas o que você faz com aquilo que você sente. Não é errado você ficar com raiva, não é errado você ficar triste. A própria Bíblia diz, deis lugar à ira. Mas não deixe que a ira o sol se ponha sobre a sua ira. Não deixe que as trevas venham sobre a sua ira. Não deixe que o entendimento saia da sua vida antes de você dar destino para a sua ira. Então, o que você sente nunca é o problema. Mas o problema está naquilo que você faz com aquilo que você sente. E aí eu trago mais uma pergunta. Como você lida com os seus sentimentos? Como você reage ao que você está sentindo? Vai anotando. Terceira lição. Creia sempre na soberania de Deus. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, Deus continua, permanece no governo e no controle. Ou seja, não se desespere, pois aquilo que é impossível para nós ainda é possível para Deus. Marcos capítulo 10. Livro de Marcos capítulo 10, Jesus nos dá uma lição. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, entenda uma coisa. Aquilo que está para você e para mim impossível, insolúvel, que nós não conseguimos controlar, Deus consegue. Deus não perdeu o controle. Jamais Deus perde a mão. Ele continua sendo o Senhor soberano. Então confie na soberania de Deus. Aprenda a descansar no Senhor mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque no demais ele tudo fará. Aprenda a confiar. Aprenda a dar o controle para aquele que merece ter o controle nas mãos. Quarta lição, nunca esqueça do incondicional amor de Deus. Verso 5, ora Jesus amava Marta e sua irmã
e a Lázaro. Entenda uma coisa. Se Deus não se furtou de dar o seu bem mais precioso por amor de nós, isso está lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o que ele não é capaz de fazer por mim e por você? Jesus ama todos, indistintamente, inclusive aqueles que têm mais dificuldade. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus ama a todos, sem distinção. Ele ama a Maria, o grupo dos amáveis, aqueles que naturalmente são amáveis. Mas ele também ama a Marta, o grupo dos agitados. Você conhece alguém inquieto, agitado, nervoso, ansioso, preocupado? Jesus os ama também. Mas Jesus não esquece do Lázaro. Os casos perdidos. Lázaro estava morto. Ninguém dava nada por ele. Mas Jesus o amava. Você conhece alguém que é fácil de amar? Você conhece alguém agitado, intempestivo, inquieto, ansioso? Você conhece alguém que literalmente é um caso perdido? Pois saiba, Jesus ama a todos. Você confia nesse amor que Deus tem por você? Quinta lição. Seja sensível ao construir a sua agenda. Verso de número 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Uma coisa bastante interessante. Verso 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Entenda uma coisa. Quando nós recebemos uma notícia triste, drástica, difícil, ruim, a pergunta: o que fazer? Como você faz quando você recebe uma notícia ruim? Um diagnóstico? Você se desespera, você corre de um lado para outro, você continua tentando manter o controle? O que fazer? Até quando esperar depois de receber uma notícia ruim? Para onde ir? Jesus foi sensível bastante para manter a agenda dele em dia. Às vezes nós recebemos uma informação e queremos sair correndo para fazer algo. Mas não é o melhor momento. Primeiro que nós estamos tomados de uma emoção de surpresa, ou de tristeza, ou de medo, ou de pânico. Então nós temos que colocar os pés no chão. Eu disse há pouco, o problema não é o que você sente, mas o que você faz com aquilo que sente. Às vezes nós recebemos uma informação e demoramos demais para agir. Não, há um tempo. Nós temos que apenas discernir, como a Bíblia diz, discernir, entender o tempo de fazer todas as coisas. Uma regra básica: priorize as pessoas que você ama e os seus relacionamentos mais profundos. Na hora de agir, lembre-se desses 2 pontos. Priorize sempre as pessoas que você ama e os seus relacionamentos mais profundos. Quão sensível você é diante dos desafios e das adversidades? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. 6ª e última lição. Saiba ser sensível diante da dor das pessoas. Compreenda a dor das pessoas. Olha o que diz o verso 11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Saiba ser sensível à dor das pessoas. Ser discípulo de Jesus não pode fazer de nós radicais insensíveis. Alguém poderia dizer: ele morreu, então não vale a pena ir lá, não temos nada que fazer. Cuidado, seja sensível à dor das pessoas. Nem todo mundo é igual e merece que respeitemos o seu tempo e o seu momento. João, no início da sua caminhada com Cristo, era tão radical que sugeriu ao Senhor que mandasse fogo dos céus para consumir os samaritanos. Isso está lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 54.
João, o depois conhecido como discípulo do amor, sugeriu que o Senhor mandasse fogo dos céus, lhes ordenasse a mandar fogo dos céus. Por trás de todo o exagero, de todo o radicalismo, há um problema crônico que precisa ser resolvido. Seja sensível à dor alheia. Cuidado. Às vezes, nosso erro reside justamente aí. Jesus foi sensível à dor das irmãs, Jesus entendeu a condição delas, respeitou a dor delas, chegou lá, não fez nenhuma brincadeira, Jesus apenas pediu para ser levado até onde estava Lázaro. E a única coisa que ele pede, se você conhece esse texto, se você não conhece, leia, que eles tirem a pedra. E aí ele ressuscita Lázaro. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu sei que essas 6 lições falam conosco. Nós precisamos ser sensíveis ou não diminuir a nossa humanidade, não ter vergonha dos nossos sentimentos, crer na soberania do Senhor, nunca esquecer do amor incondicional de Deus, ser sensível para construir a nossa agenda e principalmente sermos sensíveis para a dor alheia. Às vezes a pessoa vem para você com uma situação, com uma demanda que para você é fácil, mas para ela não é. Às vezes ela vem confidenciar a você, contar a você algo que ela está passando e você... mas por favor, fulano. Dá um jeito. Não, nós temos que saber que nem todo mundo é igual. A mão tem 5 dedos e nem todos são iguais. Se você comparar a mão esquerda com a direita, você verá que as 2 mãos têm 5 dedos, são mãos e ainda assim são diferentes. Então cuidado. Respeite a dor dos outros, o momento dos outros, o tempo dos outros. Nem todo mundo é igual e não tem obrigação de ser igual a você e a mim. E aí eu termino com uma pergunta. Você é sensível à dor alheia? Deus tem liberdade para sensibilizar o seu coração em relação às pessoas que cruzam o seu caminho? Infelizmente, às vezes, diante das situações, nós lutamos para continuar no controle. Talvez o seu radicalismo seja você tentando não mostrar fraquezas. Não. Jesus não se furtou de chorar diante do quadro que ele encontrou. Ele encontrou um povo que não tinha esperança. E ele chorou por isso, ficou triste. O choro de Jesus não diminuiu o senhorio dele. As lágrimas de Cristo não fizeram dele menor do que ele era realmente. Respeitar a dor dos outros, ser sensível, não vai fazer de você pequeno. Bem pelo contrário, vai agigantar você. Respeitar, ser sensível à necessidade alheia, faz de você grandioso. Assim Jesus era. Ele viu uma multidão com fome, ele tratou de dar comida para aquele povo. Ele viu um camarada num tanque, escravo de uma enfermidade por 38 anos, ele tratou de libertá-lo. Sempre que alguém chegava com a sua demanda até Jesus, ele era sensível à demanda dos outros. E aí eu fecho antes da nossa oração perguntando para você. Você é sensível quando as pessoas te abordam? Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço pela tua palavra que tem trazido entendimento. E estamos chegando ao fim dessa jornada de 40 dias de experiências com Jesus antes da Páscoa. Que cada texto que o Senhor nos trouxe traga entendimento, promova crescimento, abra os nossos olhos e gere em nós uma nova etapa. Senhor, que não fique nas minhas palavras, mas que o teu Santo Espírito encontre liberdade para nos ensinar tudo aquilo que necessitamos. Espírito Santo, é contigo. Fala aos nossos corações, abra o nosso entendimento para que nós possamos crescer em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza de que grandes coisas estão por vir. A expectativa do meu coração é grandiosa e eu tenho certeza que o Senhor há de nos surpreender. Apresentamos a Ti essa semana e te pedimos, Senhor, tenha liberdade para nos ensinar, nos conduzir, trabalhar nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando a você que na próxima semana teremos o domingo de Páscoa e na sexta-feira, a sexta-feira da Paixão. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, porque ali você será informado da nossa agenda. Até a próxima.